a lei do pecado e a lei da mente. Graça e paz, irmãos. Vamos continuar o nosso devocional agora em Romanos, no capítulo 7, os versículos 14 ao 25. Lerei apenas alguns destes, mas antes gostaria de convidar você a enviar este link para mais pessoas acompanhar conosco esse estudo. Que diz: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Irmãos, o apóstolo expressa o flagelo emocional que a carne guerreia intensamente contra o espírito todos os dias. E nisso vem a sensação que a carne é dominada pelo pecado, até que finalmente é entendido que só a graça por Jesus Cristo que pode livrar nossos corpos malignos da morte. Quando Paulo escreve: pois não faço o que quero, mas o que eu odeio, isso faço, essa é a batalha em nós cristãos cotidianamente. É como se disséssemos: aquilo que eu aprovo, o bem, o correto, e é o meu desejo prevalecente, que é o que eu sempre desejo fazer e não o faço. E por outro lado, o que ele podia, o que ele desaprova, o que ele não quer fazer, e a carne e a mente fraca quer fazer, o que é contrário ao seu julgamento, a sua inclinação predominante e seus princípios de conduta estabelecidos, ele não quer fazer e o faz. O apóstolo diz que o mal que faço, o pecado de que estou consciente e que me perturba. Paulo não expressa que faz o mal intencionalmente, irmão. Ele apenas enfatiza e reconhece que a mente é carnal e ele tende a ficar em fazer o mal, mas que o espírito forte, quando estamos em Jesus e não fazemos o mal, mas essa é a tendência normal do que não tem a Cristo, pois sob a influência de propensões pecaminosas, que são aquelas inclinações e desejos carnais. Isso representa a forte predisposição natural para pecar. E até mesmo o homem, sob a influência do Evangelho em sua vida, ele ainda tende a pecar. Incrível o poder do pecado nas mentes do ser humano. Mas Paulo é enfático que mesmo com a mente carnal e pecaminosa que herdou de Adão, pode-se observar que a habilidade prevalecente, a inclinação fixa, habitual na mente do cristão é fazer o que é certo. Glória a Deus por isso, não é verdade, irmãos? E o mal é odiado e o caminho certo é amado. Essa é a característica de uma mente piedosa. Isso distingue o homem santo de um pecador. O mal que é feito é reprovado. Fazer o mal traz uma fonte de tristeza e o desejo habitual da mente é evitá-lo para ser puro. Isso também distingue o cristão do pecador. Por isso estamos aqui fazendo nossos devocionais diários e contínuos. Primeiro para mim mesmo, para eu estar sempre perto de Deus, encher minha mente com as coisas do Senhor, fortalecer o espírito, que é assim que também enfraquecemos a carne. Segundo o comentário de Barney, tal é o caráter imutável desses dois princípios dentro de mim. A santa lei de Deus é cara à minha mente renovada e tem um serviço voluntário do meu novo homem. David Brown também fala que, neste importante versículo, observe primeiro que a palavra lei significa um princípio interior de ação, bem ou mal, operando com a rigidez e regularidade de uma lei.
O apóstolo encontrou duas dessas leis dentro dele. A primeira lei, segundo David Brown, a carne que cobiça contra o espírito, como também é chamado lá em Gálatas, no capítulo 7, a carne com as afeições e luxúrias, isto é, a pecadora contra o regenerado. E a segunda lei é a lei da mente, ou o princípio sagrado da natureza renovada. Segundo ele, quando os apóstolos diz que vê, ou seja, um desses princípios guerreando contra o outro e trazendo ao cativeiro para si mesmo, ele não está se referindo a qualquer rebelião real acontecendo dentro dele enquanto ele estava escrevendo, ou para qualquer cativeiro aos seus próprios desejos então existentes. Ele está simplesmente descrevendo os dois princípios conflitantes. Entenderam, irmão? Mas a glória de Deus, louvado seja o Senhor, o fato da experiência de todos nós cristãos, que a inclinação e os desejos habituais e fixos de nossas mentes são servir a Deus. Nós temos aversão, repulsão fixa ao pecado, não é verdade, irmãos? E ainda assim, estão cônscios, nós estamos cientes da imperfeição, do erro e do pecado, que é a fonte de inquietação e dificuldade. A força da paixão natural pode, em um momento de descuido, superá-lo. Por isso, irmãos, amados, louvado seja o Senhor, que possamos ficar tranquilos e ao mesmo tempo atentos. Pois, se Paulo passou por isso, o perigo da carne, nós também podemos passar. Contudo, se Paulo entendeu e está passando a realidade para nosso aprendizado, aproveitemos o ensino dele e evitar o erro, pois em Cristo fortalecemos o espírito e sem Cristo é certo que a carne irá prevalecer. Por isso, escolhemos ficar na graça de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Deus Santo e Eterno, Deus, louvado seja o teu nome, obrigado em nome de Jesus chegarmos à tua presença, na qual, Pai, agradeço ao Senhor Deus, porque o Senhor nos faz entendermos a cada dia melhor sobre a lei, sobre o pecado, sobre as coisas que vêm na nossa mente, e nós entendemos que é possível, sim, no Espírito nós fugirmos, Pai. Por isso, Deus, nós te agradecemos por esse momento de oração, que cada irmão e cada irmã possa também entender isso. Eles são fortes no Espírito, mas eles precisam diariamente louvar o Senhor, glorificar-te, orar, fazer jejum, ler a tua palavra diariamente, sem uma pausa, como se ele estivesse alimentando-se o seu corpo. Agora é necessidade de alimentarmos ele espiritual com a tua palavra, para encher, andar com pessoas no Senhor sempre, mas também não deixar de falar a tua palavra àqueles que estão perto, porque quando você fala, quando você ensina, você também se preenche. Esse é o nosso privilégio, Pai. Deus, abençoa cada um dos meus irmãos, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. E até amanhã, se Deus nos permitir.